Graça e paz, irmãos. Vamos lá adorar o nosso Deus mais uma vez. Vamos iniciar cantando Exaltai. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda honra eu a ti darei, pois do pecado me livrastes, agora estou crucificado. Bendito seja o Senhor, exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvar. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu a ti darei, pois do pecado me livrastes, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor, exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai, exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvar. Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai, a Ele sim louvai, exaltai. Em comunhão quero viver com meus irmãos e assim crescer. Em comunhão quero viver com meus irmãos e assim crescer. Com Maria
paz, irmãos. Estamos aqui hoje gravando a nossa mensagem porque nossa igreja está com um número crescente de membros tendo Covid. Por motivos de segurança, preferimos trazer essa mensagem gravada aos irmãos. Mas cremos que o Senhor vai estar falando poderosamente ao coração de cada um. Por isso, eu gostaria de orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e engrandecemos a Ti. Pedimos, Pai, para que o Senhor esteja falando conosco, ministrando aos nossos corações, que nós possamos, Deus, em nome do Senhor Jesus, ser edificados através da Sua palavra. Fale conosco, Pai, é o nosso pedido, é a nossa oração. Eu gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia, lá em João, capítulo 21. João 21. Eu vou ler a partir do verso 15 até o verso de número 19. João 21, de 15 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: Siga-me. Irmãos, estamos num dia que eu queria falar um pouco sobre cuidado individual. A nossa sociedade, ela é uma sociedade que tende ao individualismo. Cada pessoa fica no seu canto, ninguém se envolve muito com os problemas dos outros. Mas dentro da comunidade cristã, isso deveria ser diferente. Nós deveríamos ter uma outra postura em relação aos nossos irmãos, em relação àquilo que está acontecendo com as pessoas que estão ao nosso redor, que são ali do nosso convívio, da nossa comunidade. A igreja tem uma missão, tem uma função missional, não somente de levar a palavra de Deus, mas também mostrar um padrão diferente do mundo em relação ao convívio em sociedade. Esse texto que eu acabei de ler, ele é um dos mais impressionantes da Bíblia, pois mostra o amor e o cuidado de Jesus Cristo com os seus discípulos. Pedro, ele nesse momento aqui, ele precisava ser acolhido, recuperado, e Jesus Cristo já tinha morrido. Depois de ressurreto, ele vai ali dar uma atenção especial para aquele discípulo tão querido por ele. Por isso, quero falar um pouquinho sobre esse texto, mas antes a gente precisa entender qual era o contexto, entender um pouquinho melhor aí a carreira do apóstolo Pedro. E assim nós vamos entender a necessidade de Cristo estar
falando, né, desta maneira com o apóstolo Pedro. Pedro, meus amados, ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus. Você vai ver lá em Marcos capítulo 1, né, que um dos primeiros a serem chamados foi ele. Ele foi chamado para ser pescador de homens. Pedro, foi um dos discípulos mais destacados, a ponto de ser escolhido um dos 12 para qual Jesus Cristo estava dando um treinamento especial. E quando mesmo olhando dentro dos 12, nós vamos ver que Pedro, ele tinha um lugar especial, porque tinha um grupo mais seleto ali de 3 discípulos que Jesus Cristo carregava para todos os lugares e que tiveram a oportunidade de se relacionar com Cristo até de uma maneira mais íntima. Esses 3 discípulos eram Pedro, João e Tiago. Pedro, ele era um líder. Ele era um apóstolo mais destacado naquela época. Ele era o mais velho, inclusive, de todos, né? Inclusive, ele era mais velho do que o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Jesus Cristo começou o seu ministério com uns 30 anos de idade, mais ou menos. E Pedro já era um senhor com mais de 30, talvez 40 anos. Mas mesmo assim, uma pessoa extremamente dedicada ao Senhor. Como os outros discípulos, Pedro, ele recebeu o poder de Jesus para operar milagres, expulsar demônios. Contudo, ele é o único que a Bíblia relata que andou sobre as águas, como está lá em Mateus 14, 28 a 31. Quando Jesus Cristo questionou ali os seus discípulos: a quem vocês dizem quem eu sou? É Pedro que se levanta e fala: Senhor, nós cremos que o Senhor é o Cristo, o Senhor é o ungido, aquele que deveria ser enviado por Deus para trazer a salvação. Pedro, ele declara isso, mostrando ali que ele conhecia e entendia quem era Jesus. Por outro lado, Pedro, ele também tinha falhas. Ele também muitas vezes fazia coisas erradas. Como no exemplo da situação onde que Jesus Cristo está falando sobre a sua missão. E ainda está ali declarando que o Filho do Homem, ele precisava morrer para cumprir a sua missão. E ali, Pedro, ao escutar isso, ele falou assim: não, Senhor, não fale isso, que o Senhor vai morrer. Aí Jesus Cristo repreende Pedro de uma maneira muito severa e diz assim: vá para trás de mim, Satanás. Então, o mesmo apóstolo que falava as coisas, entendia das coisas espirituais, também tinha uma parte da missão de Jesus Cristo que ele também não entendia. Isso mostra as contradições de Pedro, e por isso que nós, ao lermos os evangelhos, acabamos nos identificando tanto com Pedro. Porque Pedro, ele entendia as coisas, mas como todo ser humano, era falho, fazia coisas erradas. E mesmo assim, ele foi uma pessoa que foi escolhida por Jesus para levar o evangelho a todas as outras pessoas. É impressionante imaginar que Pedro, ele estava com Jesus no momento da transfiguração. Imaginem aquela cena, Jesus Cristo brilhando, aparecendo ali Elias, Moisés, né? Uma manifestação da glória. Pedro estava ali com Cristo. Mas mesmo assim, né, nessas contradições de Pedro, nós vamos ver ali que na última ceia, ele vai falar assim: Senhor, eu nunca vou te abandonar, mas
o próprio Jesus vai dizer para ele: Pedro, antes que o galo cante, né? Depende um pouquinho da versão, né? Cante 2 vezes, na versão que está em Marcos, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Pedro, esse apóstolo destacado, ele iria negar a Jesus. Chegou o momento onde Jesus Cristo vai lá para o Getsemane, ele está ali junto com Jesus, orando ali com Jesus. Sabemos que ele estava dormindo, mas ali Jesus estava orando, mas Pedro estava ali próximo. Ele deveria estar orando com Jesus, mas na sua fraqueza, na sua humanidade, ele dorme. E logo depois daquilo, chegam os guardas para prender Jesus. Pedro, ele tem uma atitude assim totalmente inusitada. Os guardas tentam prender Jesus, ele saca de uma espada e ataca os guardas. Ele tenta cortar a cabeça de um dos guardas. O guarda, ele se esquiva e acaba tendo a orelha dissipada, né? Jesus Cristo repreende mais uma vez: Pedro, quem vive pela espada, né, morre pela espada. Não é isso que eu estou ensinando para vocês, é outra coisa. E mesmo assim eu vejo naquela situação que Pedro estava pronto até para morrer pelo mestre, aparentemente. Porque no dia seguinte, Pedro, ele nega Jesus Cristo, né? Quando questionado, ele nega Jesus Cristo 3 vezes. E negar Jesus Cristo para Pedro foi um fato extremamente impactante, porque a partir daquele momento ele já não se achava mais digno de estar seguindo o Mestre, porque ele sempre se orgulhava de ser uma pessoa que estava seguindo Jesus em todos os lugares, estava com ele em todos os momentos, mas naquele momento ele negou o Mestre. Ele se afastou daquilo que eram suas convicções, ele sentiu medo. Aquilo foi impactante. Na versão de Lucas, fala que Pedro, depois de ter negado, ele olha para Jesus, que estava ali preso, né, acorrentado, e ali ele se lembra das palavras do Senhor. Pedro, ele chora amargamente, e na forma que está ali, possivelmente ele até iria abandonar o ministério. Não era mais digno. Uma pessoa que não sustentava a sua palavra no momento mais complicado da vida de Jesus, não era digno de seguir o Senhor, pelo menos na visão de Pedro, né? Tanto que a gente vai ver ali em João capítulo 21, que Pedro depois ele vai pescar. Provavelmente ele está indo ali, abandonando, porque ele para de pregar a palavra e vai se dedicar de novo à pescaria. Pedro, ele, mesmo depois da morte, ele viu o túmulo de Jesus Cristo vazio, mas ainda faltava alguma coisa. Eu acho até digno de nota ver que lá em Marcos 16, 7, Jesus Cristo, depois de ressuscitar, sabe o que ele fala? Ele fala: olha, falem que eu ressuscitei, fale para todos os discípulos e para Pedro, especificamente para Pedro. Jesus Cristo, logo depois de ressurreto, ele já se preocupa com Pedro, porque sabia da dor que ele estava passando. E isso não foi suficiente, tanto que Jesus foi lá onde Pedro estava, ele estava pescando. Ele aparece para os discípulos e depois ele vai ter uma conversa tete a tete com Pedro. Pedro tinha negado Jesus Cristo 3 vezes. E Jesus aqui em João 21 dá a possibilidade para que Pedro declare o seu amor também 3 vezes.
E Jesus também tem a oportunidade de 3 vezes chamá-lo novamente ao ministério, buscando um processo de cura, um processo de reconciliação. Jesus, ele vai resgatar o seu discípulo amado do buraco da incerteza, do poço da escuridão da vergonha, do submundo do sentimento de culpa. Ele resgata Pedro, mostrando ali, né, como ele amava a Pedro. E depois dessa conversa ele fala: siga-me. Pedro, ele volta e segue ao Senhor. E sabemos pela história, né, que ele continuou a pregar a Jesus Cristo, dedicou a sua vida a Jesus, pregava não somente em Jerusalém, mas em outras cidades, andava com a sua mulher como um missionário pregando, e no final da vida, inclusive, foi martirizado, e conta a história eclesiástica que também foi crucificado, não de uma maneira normal, mas de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer como mestre. Jesus Cristo, então, teve que resgatar Pedro, porque em meio a um problema, em meio a um pecado, ele resolveu abandonar o ministério. Mas Jesus, por seu amor, por seu cuidado, resgata o seu discípulo amado. Vejo aí, meus amados, um padrão que nós devemos seguir como igreja. Nós devemos cuidar das pessoas individualmente nas suas necessidades, entender o que cada pessoa está passando e atendê-la, cuidar, chegar junto, como Jesus Cristo fez com Pedro. Mas isso é impossível de ser feito se deixarmos apenas o pastor fazer essa atividade. Não, todas as pessoas, cada membro tem que ter a responsabilidade de estar cuidando de uma outra pessoa, de estar discipulando, de estar ensinando o caminho e ensinando o evangelho. É responsabilidade de cada crente fazer mais discípulos e cuidar desses discípulos. Jesus Cristo é, sem sombra de dúvida, o exemplo total desse tipo de cuidado que a igreja deve ter, de como ela deve discipular. E nós também temos que entender esse modelo e agir de acordo com ele. A igreja multiplicadora chama o processo de discipulado de relacionamento discipulador. Então nós somos chamados a termos relacionamentos discipuladores com outras pessoas, cristãos mais maduros, cuidando de cristãos que estão iniciando ou são mais novos na fé. E esse processo de cuidado e de discipulado, ele pode ser resumido com um acróstico de 6 letras, que é o acróstico RAIZES, R-A-I-Z-E-S, raízes. Vou utilizar este acróstico para explicar o que cada cristão deveria fazer. O R é de relacionamento, o A de acolhimento, o I de intercessão, o Z de zelar,
o E de ensino e o S de solicitação de contas. Vamos começar pelo R do Raízes, o relacionamento. O que é isso, irmãos? Todos nós, como cristãos, devemos buscar de uma maneira intencional ter contato com as pessoas, de estar com elas, estar próximo delas. Nós estamos, como eu já falei, nós estamos num mundo onde a gente tende a se afastar das pessoas, mas não, nós devemos buscar estar com elas, chamar para tomar um café, chamar para passear, chamar para estar na nossa casa, ter relacionamento, se aproximar, mas sempre de uma maneira intencional, buscando realmente cuidar daquela pessoa. Esse é o R. Outra coisa que nós devemos fazer é acolher. Acolher é o conjunto de atitudes que a gente toma de envolver a pessoa na vida da igreja. E esse acolher é importante a gente entender. Ele é um ato assim que a gente não quer que a pessoa assim mude para entrar, mas pelo contrário, a gente acolhe a pessoa do jeito que ela é. Por quê? Porque o acolhimento é um ato de compaixão. Você mostra seu amor pela pessoa, é um ato de abnegação, você abre mão das suas vontades, daquilo que você acha totalmente correto, de algumas, até mesmo posições políticas, agora está na moda a questão de posições políticas. Você vai abrindo mão dessas coisas para que você pudesse estar com a pessoa. E esse acolhimento, irmãos, ele não é somente um ato psicológico, mas é um ato físico. Você tem que estar junto, tocar, abraçar. É um ato espiritual de você ali estar junto com a pessoa enquanto ela está ali aprendendo, caminhando ali nos seus primeiros dias de cristão. E o acolhimento ele tem que ser feito assim, de uma maneira individual. Eu fico sempre muito... eu tenho dúvidas, para ser mais exato, quando a gente pensa assim, não, vou fazer um acolhimento global, assim, pessoas estão sendo recebidas como membros e elas estão acolhidas. Não é só isso. O acolhimento é mais. A melhor coisa que tem dentro da igreja é você ter as amizades verdadeiras, pessoas que se importam com você, pessoas que mostram que você não é apenas mais um, mas sim você é uma pessoa realmente importante e tem uma pessoa que cuida de você. Assim, o acolhimento ele é fundamental. O acolhimento também, ele é um ato de dependência de Deus, porque nós não sabemos o que a outra pessoa está passando quando nós estamos acolhendo, mas ela é fundamental, a gente tem que acolher as pessoas. E como é bom a gente chegar num lugar e ser bem recebido, pessoas cuidam, se importam. Às vezes a gente vem... É outro padrão. Por isso o acolhimento ele é fundamental. Ele fazia muita diferença na igreja primitiva. Eu fico imaginando na igreja primitiva, quando Paulo foi acolhido. Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Daqui a pouco ele se converte. E a igreja, sabe o que ela faz? Ela acolhe. Imagina só se a igreja continuasse falando assim, não, esse camarada aí, ele perseguiu a igreja, ele não merece entrar na igreja. Não foi assim. Paulo, pelo contrário, a igreja, ao perceber que ele era uma pessoa que tinha se convertido, o próprio Espírito Santo pegou uma pessoa para cuidar dele, o batizar. Depois nós vemos o crescimento espiritual de Paulo,
né? Também temos a questão lá de Barnabé andando com Paulo, tudo isso um acolhimento da igreja. E ele se tornou, né, com certeza, o homem mais influente do cristianismo depois do próprio Senhor Jesus Cristo. Tudo por conta do acolhimento. Ele se converteu e foi acolhido. Por isso é importante que nós vejamos as pessoas, entendamos que elas são diferentes, às vezes elas têm atitudes que nós não gostamos, mas nós temos que abrir mão um pouquinho, né, e acolher. E acolher. E você vai perceber que com o tempo você vai amar mais essa pessoa, vai entendê-la melhor. E a mudança acontece tanto na pessoa que está sendo acolhida, quanto no acolhedor. Perfeito. Terceira letra do Raízes, intercessão. Intercessão é um investimento intencional, né, que temos em oração. A igreja ela tem que se dedicar à oração. Nós vamos ver na igreja primitiva, ali em Atos mesmo, a igreja orando muito, né? Lá em Atos 1:14 diz assim: e unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A igreja, ela unida, ela estava ali em oração em Jerusalém, e esse é o padrão que a gente tem que buscar, orar. E essa oração, ela tem que acontecer tanto de uma maneira individual, quanto de uma maneira coletiva dentro da igreja. Uma coisa interessante em relação à oração é que ela é uma coisa que ela pode ser aprendida. Nós vemos os discípulos pedindo para Jesus Cristo, assim, ensina-nos a orar. E Jesus Cristo ensinou. Então, ela pode ser aprendida. A oração é um hábito que você pode melhorar com o tempo. Talvez você ore pouco hoje, mas isso não quer dizer que você vai orar pouco a partir de amanhã. Porque nós podemos aprender, mudar o nosso padrão, entender mais. E quanto mais tempo nós passamos em oração, nós entendemos quão importante ela é, e ela vai realmente, ela tem uma coisa maravilhosa, nós temos a sensação de que nós estamos mais próximos de Deus, além de ser um ato de totalmente dependência de Deus, né? Quando você ora, você mostra que realmente é dependente de Deus. Por isso, irmãos, nós temos que ter um ministério visível de oração. É isso mesmo, um ministério visível. Você precisa orar, mas também as pessoas precisam ver que você ora. É engraçado, mas Jesus Cristo ele fez isso, né? Olha só, no caso do Getsemane, que eu até já citei, ele levou os discípulos para orar, e os discípulos viram que ele estava orando. Quantas e quantas vezes os discípulos estavam juntos, Jesus Cristo saía e iria orar. Ele não que ele queria mostrar que ele orava, mas os discípulos sabiam que quando Jesus Cristo saía à noite, ele estava em oração. E quando eles o procuravam, eles encontravam Jesus Cristo orando. Assim temos que buscar melhorar a oração, melhorar a qualidade, e isso através de uma leitura bíblica, bons livros, bons ensinamentos, e mais importante, através da própria oração, né? Quanto mais você ora, você aprende a orar. Eu acho que sempre é importante, né, a gente ter cadernos de oração. Se você é pessoa que gosta de estar ali escrevendo, escreve as suas orações, né? Escreve os motivos de oração, de oração. São coisas importantes para que a gente possa interceder. E a gente tem que interceder muito, inclusive pelos nossos discípulos, pelas pessoas que nós temos relacionamento discipulador. Passando adiante, Z, do Raízes, zelar. Zelar é intencionalmente agir em favor do outro. Né? Jesus Cristo diz lá em João 15:13 que ninguém tem maior amor do que este, que é dar a vida pelos seus próprios amigos. Esse princípio, irmãos, ele é fundamental. Nós já falamos
o zelar está muito próximo a acolher. Você acolheu a pessoa, mas não adianta você trazê-la para dentro, né? Trazê-la para a igreja, mas você também tem que cuidar, ver as necessidades daquela pessoa. Cada pessoa é um indivíduo e tem necessidades diferentes. Alguns têm necessidade de crescimento na área espiritual, outros na questão psicológica, outros nas questões físicas, não tem dinheiro, está precisando de emprego, coisas semelhantes. Tem outras pessoas que estão às vezes precisando de um puxãozinho de orelha, também faz parte. Mas a gente tem que olhar a necessidade e cuidar da pessoa na sua necessidade específica. Nós não devemos cuidar das pessoas como se fossem assim, de uma maneira genérica. Não, tem que olhar necessidade por necessidade. E sem você estar próximo, é impossível você fazer isso. Mas nós temos que investir intencionalmente na vida das pessoas. Vida na vida. Você coloca a sua vida na pessoa e coloca todos os seus recursos para ajudar a pessoa que está do outro lado. E esses recursos são tanto espirituais, psicológicos, materiais, tudo. Porque o zelar, ele é entregar a sua vida em prol do outro. E como que a gente faz isso na prática? Você tem que dedicar tempo às outras pessoas, ligando, conversando, falando. É importante acompanhar as pessoas, né? E acompanhar as pessoas ali nas suas necessidades, assim, no dia a dia. Fazer perguntas para as pessoas, ouvir os discípulos, esclarecer dúvidas e, acima de tudo, né, tornar Jesus Cristo cada vez mais claro através das suas atitudes, das suas palavras, das suas orações. Você tem que cuidar de uma pessoa. Eu sonho com um dia onde nós vamos ver a nossa igreja, que cada membro pelo menos vai estar cuidando de uma outra pessoa. Ora a Deus para que isso aconteça logo. Isso vai ser maravilhoso. Ser uma igreja acolhedora. Ser uma igreja zeladora. E de ensino. Ensinar é transmitir o evangelho intencionalmente. Eu não vou entrar muito em detalhes em relação a isso, mas nós sabemos que Jesus Cristo ele ensinava, né, através da exposição das escrituras, através de palestras, sermões, explicando ali no dia a dia, exemplo na caminhada. Nós, quando estamos ali com uma pessoa, estamos discipulando essa pessoa, nós também devemos ensiná-la. Então nós temos que aprender para ensinar. É fundamental que você aprenda a palavra, aprenda mais da Bíblia, para que você possa estar ensinando a palavra para as outras pessoas, né? Leia, né? Escute, estude a palavra de Deus, para que você possa estar ensinando. E mais importante, nós temos que passar a palavra para outras pessoas. Se hoje nós estamos ensinando, é porque alguém já nos ensinou. Então é fundamental que nós ensinemos. E por último, da palavra raízes, nós temos o S, que é solicitação de contas. O que é isso, solicitar contas? Jesus Cristo, quando ele mandou os 12 para pregar a palavra, né, fazer milagres e expulsar demônios, como está descrito ali no Evangelho, quando eles voltaram, Jesus Cristo falou: e aí, como que foi? E aí eles contavam o que aconteceu. As pessoas eram libertas, aceitavam a palavra ou não, tudo mais. Aconteceu a mesma coisa quando Jesus Cristo mandou os 70. Eles foram, quando voltaram, eles prestaram contas. E isso é importante, a gente ter alguém com quem a gente possa falar sobre as questões espirituais e como que a gente está andando mesmo. Eu estou indo bem, eu estou tendo alguma dificuldade, estou fazendo as coisas da maneira correta, não estou. Preguei, a pessoa se converteu, outra não se converteu. Tudo isso é importantíssimo. É fundamental. Então, quando a gente está falando com as pessoas, é legal você conversar com ela. E aí, como está a sua vida de oração?
né? Se a gente tem intimidade, a gente consegue fazer isso, né? Como está a sua vida de oração? E aí, está conseguindo ler a Bíblia? Qual a dificuldade que você tem? O que você não está entendendo? Me fala as coisas boas que você passou aí em relação à questão espiritual ou de uma maneira geral da vida, e as coisas não tão boas. Solicitar contas é fundamental. A prestação de contas, ela expõe os pensamentos do discípulo de modo que o discipulador possa ajudá-lo, corrigindo os conceitos equivocados e alinhando os valores ao reino de Deus. Fundamental é a solicitação de contas. Quero terminar aqui essa exposição da palavra, meus amados. E assim, quando nós olhamos para o ministério de Jesus Cristo, nós vemos o raízes acontecendo totalmente. Principalmente ali, vamos pegar o caso de Pedro, que nós começamos essa mensagem. Jesus Cristo, ele se relacionou com Pedro, né? Ele o acolheu desde o começo do seu ministério, quando o chamou para ser pescador de homens. Ele intercedeu. Jesus Cristo mesmo fala ali na hora da ceia: olha, eu intercedi pela sua vida, né? Porque Satanás queria peneirá-lo. Jesus Cristo intercedia. Jesus Cristo zelava por Pedro. Olha só o texto que nós lemos no início. Era o zelo de Jesus Cristo, o cuidado de Jesus Cristo com a vida de Pedro. Jesus Cristo ensinou muita coisa para Pedro. Jesus Cristo solicitava contas, pedia para Pedro falar como que estavam as coisas, e Pedro ia falando. Esse diálogo ele também é muito interessante, né? Que ele fala assim: você me ama? É quase uma solicitação de contas também. Nós vemos então Jesus Cristo no seu ministério apresentando, né, fazendo com que o seu discipulado tivesse relacionamento, acolhimento, intercessão, zelo, ensino e solicitação de contas. Por isso, irmãos, nós temos que investir na vida das outras pessoas. No pior momento da vida de Pedro, Jesus Cristo o resgatou. E eu gostaria muito que fosse esse o nosso padrão aqui na igreja, onde nós pudéssemos realmente cuidar de cada pessoa e ajudar as pessoas que estão começando na vida da fé, na caminhada da fé, a crescer mais e mais. E assim termos vários e vários relacionamentos discipuladores. Como eu disse, já meu sonho é ver todos os membros tendo pelo menos uma pessoa como um discípulo. Ver todos os membros cuidando pelo menos de uma vida. Esse é o meu sonho, essa é a minha oração. E esse é o que eu entendo de padrão bíblico. Sejamos então, irmãos, pessoas que cuidam de outras pessoas. Que o cuidado pessoal seja a nossa prioridade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela palavra. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cada vez mais nos ensinado quais são os verdadeiros valores e os verdadeiros padrões cristãos. Pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor ministre em nossos corações, que o Senhor mude a forma com que a gente trabalha, que a gente entende o ser igreja, e que a gente possa se comprometer pessoalmente em ajudar as outras pessoas. Pai, em nome do Senhor Jesus, mude a nossa vida, que nós possamos, Pai, ser uma igreja que segue os padrões do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, pela palavra. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos, por vocês terem participado desse culto. Na quarta-feira nós voltamos a ter culto normal na igreja. Então você está convidado a estar participando do nosso culto às 20 horas. E domingo também trabalhos normais, escola bíblica, às 5 horas da tarde
e culto às 18h30. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém e amém.